Bem-vindos, querido público, culto e conhecedor, a este espaço onde não apenas mastigamos a realidade, mas a cuspimos com um toque de ácido sulfúrico para que a hipocrisia brilhe. Se vocês esperavam um resumo morno desses, que parecem ditados por um departamento de comunicação social com cheiro de copal, se enganaram. De canal. Preparem-se, porque hoje vamos dissecar como o sistema está mordendo o próprio rabo. E acreditem, tem gosto de traição e de petróleo roubado. Se vocês achavam que o livro de Scherer era só um acerto de contas, preparem-se. Aqui vamos explorar a verdadeira guerra civil ocorrendo nas entranhas da Quarta Transformação. Segurem-se, porque o tema de hoje traz um sabor de traição que nem Judas nos seus melhores tempos. Vamos mergulhar nesse pântano de amizades e desvios. Cortesia de quem foi o arquiteto legal do paraíso prometido. Preparem-se, peguem o bicarbonato político, porque isso vai doer. Vamos ver como o sistema está passando, da narrativa da pureza à dura realidade. Ou, em outras palavras, a crônica de uma confissão no coração do palácio. Vamos lá, não é a oposição, senhoras e senhores. Não é a invenção dos neoliberais que sentem falta dos seus privilégios de caviar. O que temos hoje sobre a mesa não é um ataque externo, é uma autópsia. O sistema político mexicano, aquele que prometeu se purificar com água benta e honestidade corajosa, está se acusando diante do espelho e do próprio reflexo. Aliás, ele tem o sobrenome Scherer, Júlio Scherer Ibarra. Não é qualquer um, não é um jornalista incômodo buscando um tweet viral. É o homem que esteve nos bastidores, que viu como a cebola era picada e quem colocava o veneno no prato. Como ex-conselheiro jurídico da presidência, Scherer foi o arquiteto legal, o operador das sombras, aquele que transformava os caprichos políticos em leis e decretos, filho da lenda Scherer Garcia. Júlio não chegou ao poder por sorteio, ele cresceu dentro dele, acompanhou o jegue de Macuspana, López Obrador, durante décadas, não meses. Por isso, quando alguém que foi o braço direito escreve um livro que parece mais um processo judicial do que uma memória, o que desmorona não é uma carreira, é o relato moral do regime. Se vocês achavam que o porta-voz presidencial só cuidava para que o microfone não tivesse eco, Scherer nos traz outros dados neste livro que está sacudindo as estruturas de Moreno. O nome que aparece como o vilão de um romance de espionagem é Jesus Ramírez Cuevas, também conhecido nos bastidores do que há de mais repugnante na política como o banha-gatos. Mas não se enganem, não o retratam como um simples comunicador. Scherer o aponta como o operador total, o homem que decidia quais verdades seriam fabricadas e quais pecados seriam enterrados. O mais grave, e é aqui que o sarcasmo se transforma em calafrio, é a conexão sugerida com redes de roubo de combustível e financiamento ilegal de campanha. Sim, esse mesmo dinheiro sujo que tanto juraram que já não existia na nova política. Talvez muitos se perguntem, por que falar agora? Bem, por algo que se chama o timing da sobrevivência. Vocês devem se perguntar, por que Dom Júlio não falou nada no escritório do palácio? Simples, porque naquela época o velho Huangó controlava tudo. Falar era suicídio político? Scherer fala hoje porque o cenário mudou, o desgraçado saiu, López Obrador já não está mais na cadeira formalmente, quero dizer, mas deixou seus cães de guarda infiltrados no novo governo de Claudia Sheinbaum. Scherer sabe que fora do México, especialmente no país dos hambúrgueres e os arquivos do FBI, as investigações avançam. Falar agora não é vingança, é seguro de vida, ou seja, eu vi, mas não fui eu quem assinou, o que abre caminho para a herança maldita da empregada do bem-estar. E é aqui que a trama fica interessante. Para o governo atual, Claudia Sheinbaum se encontra em um dilema que nem com todos os seus doutorados consegue resolver facilmente. Opção A, investigar Jesus Ramírez e romper com o passado sagrado. Opção B, manter o silêncio, proteger os operadores do sexênio anterior e herdar toda a podridão. Tudo indica que todos já sabem qual opção a senhora sem dignidade vai escolher. Cada dia que Ramírez Cuevas continua no coração do poder não é um sinal de continuidade, é um sinal de cumplicidade. A bomba de Scherer já está na mesa, agora falta ver se Cláudia tenta desativá-la ou se decide sentar em cima dela para ver se não explode. O lema de não somos iguais recebeu um tiro de misericórdia de dentro do bunker.
Scherer documenta que o poder que prometeu limpar o sistema acabou replicando as mesmas práticas do passado, mas com uma camada de consignas populares. Personagens ligados ao dinheiro ilegal, intrigas palacianas e uma guerra interna entre os puristas, ou seja, os radicais do discurso, e os negociadores, ou seja, os operadores reais. Isso foi o que realmente moveu o país. Se achavam que o livro Nem Vingança Nem Perdão, de Júlio Scherer e Barra, era só um diário de nostalgia, estão mais perdidos que um opositor. Numa Assembleia do Morena? O que Scherer nos entrega é um roteiro de como o tamal apodreceu por dentro, confirmando que na quarta transformação o talento é opcional, mas a obediência cega é obrigatória. Scherer nos confirma o que todos suspeitávamos enquanto assistíamos às notícias. O critério para governar foi o famoso 90% lealdade, 10% capacidade. Alfonso Durazo, colocado na segurança não por entender de polícia, mas por fidelidade, cega. Ana Gabriela Guevara, cuja passagem pela CONAD é considerada desastrosa. Mas lá está ela, intocável, como uma relíquia, Olga Sanches Cordero na Secretaria de Governo, só pela cota de gênero política? Manuel Bartlett, o grande Bartlett. Segundo Scherer, sua chegada à CFE foi um erro que está nos custando uma fortuna. Mas atenção aqui, porque agora é que a coisa complica. Scherer, como já mencionei, toca na ferida sobre Jesus Ramírez Cuevas. Segundo o ex-conselheiro Ramírez Cuevas, foi o intermediário que apresentou Sérgio Carmona Ângulo, conhecido como o Rei do Huachicol, nas estruturas do Morena. Sim, o mesmo que foi executado ao estilo máfia nova-iorquina, em Nuevo León. Ele não só apresentou Mário Delgado para financiar campanhas de governadores, como também o levou até o próprio López Obrador. Que jeito de varrer as escadas de cima para baixo! Parece que esqueceram de pegar o dinheiro sujo que vinha com a vassoura. Além disso, lembram das compensações vitalícias para ex-trabalhadores da Luz e Força do Centro? Nos venderam isso como um ato heróico de justiça. Scherer diz que Nanai foi uma operação política. Lealdades eleitorais com dinheiro público. A brincadeirinha nos deixou um passivo de 27 bilhões de pesos que vamos pagar até o ano de 2086. Com esse dinheiro, daria para construir 150 hospitais, mas hospitais não votam nem fazem barulho nos comícios de Clara Brugada. Ou seja, a máquina do aplauso pago Scherer também expõe o Caixa 2, usado para montar essa máquina de propaganda que tanto amamos. Contratos e pagamentos irregulares para propagandistas e operadores. O final da história é digno de um filme de máfia. Scherer narra como, após sua saída, foi ativada a matilha da Procuradoria-Geral da República, com Hertz Manero atuando como o braço executor de vinganças pessoais. O mais cínico foi o aviso do próprio Andrés Manuel. Quando você sair do governo, eles vão atrás de você. O clássico "Eu te avisei", de um chefe que sabe perfeitamente que tipo de monstros alimentou debaixo de sua mesa. Sem dúvida, estamos diante da fratura total do grupo no poder. Já não é mais uma suspeita, é um massacre público. A relação no topo do poder durante o sexênio de López Obrador se dividia em duas facetas. Júlio, Scherer e Barra, o conselheiro, o conciliador amigável encarregado das coisas tortuosas, de conversar com empresários e de buscar que as tempestades não afundassem o barco. Jesus Ramírez Cuevas, que atuava como a sombra do poder, aquele personagem que tomou conta do ânimo do líder para semear ódios e fabricar uma narrativa de pureza enquanto operava nas sombras. Aqui a coisa fica ainda pior, porque acontece que o rei do huachicol, aquele que eu já mencionei, Sérgio Carmona, não só financiava campanhas, mas também gravava todo mundo. Afirma-se que, em sua casa, em São Pedro Garza Garcia, candidatos do Morena pegavam malas de dinheiro em espécie. O resultado? Uma coleção muito vasta de vídeos e gravações que hoje estão nas mãos de sua viúva, Perla MacDonald. Cláudia Sheinbaum se encontra hoje presa em uma dicotomia curiosa. Por um lado, seu compromisso histórico de não trair seu patrão, quem a colocou ali, o idoso, patas mijadas. E por outro lado, a realidade de um governo que, ao mais puro estilo de um poderoso chefão, faz a ela ofertas que não pode recusar. A Xaxis vive sob um regime onde os seus são os principais criadores de problemas.
Para finalizar, inevitavelmente, tudo isso nos leva à política externa, enquanto o México brinca de mandar cestas básicas para Cuba para ajudar sem que ninguém perceba. Washington, com Marco Rubio e Donald Trump à frente, está recuperando o controle do Caribe. O aviso é claro: os Estados Unidos não vão permitir balões de oxigênio para o regime cubano. E o México está ficando em uma posição insustentável, que contradiz seus próprios interesses no TPP. Em resumo, o que Scherer revelou não é um bueiro, é um oceano de contradições que está afogando a narrativa de não mentir, não roubar e não trair. O que há nesse livro é uma bomba, não é fofoca de comadre, é a certidão de óbito de uma narrativa que já não se sustenta nem com todos os outros dados do mundo. O sistema está se confessando e o que nos diz é que o poder, não importa a cor, sempre tem fome da mesma coisa. Eles têm. O panorama não é uma invenção do povo conservador, é a confissão do homem que estava na cola do desgraçado López Obrador. O sistema está se devorando e o cheiro de queimado já não pode mais ser escondido, nem com incenso matinal. Vou sair para ver quantos hospitais virtuais serão feitos hoje com os milhões desviados pela política. Não se esqueçam que o poder traz à tona o melhor e o pior de cada um, e nesse caso, parece que o estoque do pior está bem abastecido. Verdade? Dói, mas o sarcasmo ajuda a digerir. Nos vemos na sexta-feira. Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações respectivas na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!